Avisei minha família e amigos, todos perguntavam se eu tinha certeza de que queria ir. Eles diziam: vá para qualquer lugar menos Israel, você sabe como eu odiava aquelas pessoas? Mas aí eu pensei: esse é o motivo pelo qual eu quero ir. Eu fui para Israel, eu estava nervoso. Eu estava muito, muito nervoso. Eu ficava olhando ao redor para ver se acontecia alguma coisa, mas nada. Eu me senti seguro lá, quase mais seguro do que em Londres. Nosso convidado de hoje é um dos criadores de reações mais reconhecidos da internet, com 1 milhão de inscritos acompanhando suas reações a músicas, cultura e conteúdos virais do mundo todo. Assim como muitos, ele conhecia Israel apenas por manchetes, redes sociais e comentários alheios. Ouviu que Israel era racista. Ele soube que pessoas negras não eram bem-vindas e que judeus só conviviam entre si. Passou a reagir a conteúdos israelenses, recebeu críticas e pesquisou por conta própria. E, eventualmente, ele pegou um avião e foi para Israel. O que ele encontrou foi muito diferente do que esperava. Hoje vamos falar sobre os maiores equívocos que ele tinha, o que fez ele mudar de ideia, o que mais o chocou quando chegou e o que ele gostaria que as pessoas entendessem sobre Israel depois de ver com seus próprios olhos. Sheili Shei, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito, muito obrigado. E estou realmente honrado por ter sido convidado para estar aqui. Sei que passamos por alguns contratempos para que isso acontecesse, mas quero, de coração, agradecer muito. Eu realmente aprecio isso. Muito amor. O prazer é meu. Qual foi a maior mentira sobre Israel que você acreditava antes de vir para Israel? E de onde veio essa crença? Então, uma das maiores mentiras que eu ouvi, e o motivo pelo qual estou chamando de mentira agora, é porque eu fui para Israel e vi com meus próprios olhos. Não falo de uma perspectiva de terceira pessoa, mas do que vi e experimentei pessoalmente. Me disseram que cristãos, uma das coisas é que cospem nos cristãos. Isso me foi dito claramente. Mesmo ao voltar, ainda diziam que cristãos são cuspidos. E eu sorri, eu disse: eu fui, eu sou cristão. Bem, eu não fui cuspido. Se alguém mais foi cuspido, talvez, mas eu, definitivamente não. E me disseram que pessoas negras não eram realmente bem-vindas lá de jeito nenhum. Sabe, havia essa segregação lá que os negros enfrentavam. Eu fui lá, tudo o que eu tinha, pessoalmente, tudo o que eu tinha era amor. Absolutamente. Todo mundo com quem conversei nas ruas foi muito receptivo, muito gentil. Sabe, eu pensei em algum momento, pensei que talvez andando pela rua eu fosse receber olhares. Mas a quantidade de pessoas negras que conheci lá, eu digo para as pessoas que conheci um malauiano pela primeira vez na minha vida em Israel. Sabe, então deixo as pessoas pensarem sobre isso. Tem muito mais coisas sobre as quais eu poderia falar. Mas vou deixar por aqui. Para mim, essas foram as coisas mais marcantes, porque eu realmente esperava, sabe, algum tipo de tratamento negativo lá. Eu esperava talvez um pouco de estereótipo, sabe, para ser sincero. Mas para minha surpresa, não teve nada disso. Antes de ir para Israel, você já conhecia algum judeu ou israelense no Reino Unido? Na verdade, eu conheci um. E na verdade, eu não sei se é uma história engraçada, mas pra mim é meio engraçado porque eu tenho esse amigo negro britânico que tinha uma namorada que era branca. Então tudo o que a gente sabia era que ela era branca. Meses depois, quase anos, na verdade cerca de um ano depois, ele mencionou que ela estava indo para algo relacionado ao judaísmo. E eu fiquei me perguntando, por que uma garota britânica branca está indo a algum evento judaico? E então ele disse: não, ela é judia. E eu pensei, eu fiquei tipo: espera aí, pessoal, eu achava que os judeus eram reservados, porque o que eu ouvi em Londres era que os judeus eram reservados. Eles nunca jamais eles não fazem amizade com pessoas que não são judias. Imagina namorar alguém que não é judeu? Isso me surpreendeu e chocou muito. Quando percebi isso e a vi novamente, só fiquei olhando, pensando como ela vai reagir. Falei com ela e ela foi totalmente normal. Eu realmente, quer dizer, sabe, não quero parecer ignorante, mas eram coisas que eu ouvi e realmente acreditei e segurei isso com muita força, sabe? Ela foi a primeira judia que conheci e era muito normal. Achei que talvez fosse só uma exceção. E então, da próxima vez que conheci judeus, foi quando fui convidado para um jantar em algum lugar. E eu pensei, sabe, deixa eu tentar isso. Era um shabat, e é quase como vamos tentar. Eu fui. O senso de humor deles era de outro mundo. Sabe, eu adorei. Depois fui para Israel e foi isso. Eu pensei,
Essas pessoas são normais. O que significa que a maior parte da sua visão sobre Israel veio do que as pessoas te contaram, do que você viu na mídia, certo? Com certeza, mais do que me disseram, desculpa. Então, sabe, você acha que é assim que a maioria das pessoas vê Israel, pelo que os outros contam para elas, certo? Pelo que elas veem nas notícias. E como isso está longe da realidade, né? Eu chamo isso de expectativa versus realidade. Sabe, é assim que eu vejo, tipo um desencontro de narrativas. É. Então, quando você começou a se envolver com conteúdo sobre Israel e coisas assim, Bem, a primeira vez que comecei a me envolver com conteúdo sobre Israel foi, acho que em 2019, quando teve o Eurovision, tinha um cara chamado Kobi Morimi, sabe? Aí eu estava reagindo a todos os países. Tipo, eu não me importava com o país, porque pra mim o YouTube era só uma forma de aliviar a tensão. Nunca foi sobre conseguir seguidores, nunca foi sobre ganhar dinheiro, nunca foi sobre isso. Eu só ligava a câmera para provar para as pessoas e para mim mesmo que eu conseguia fazer YouTube, mesmo duvidando disso. Para provar para eles que eu conseguiria, comecei a fazer vídeos no YouTube e surpreendentemente ganhei alguns seguidores. Enfim, eu comecei a acompanhar o Eurovision. Eu estava conferindo diferentes países, e tinha Israel também. Eu pensei, vou dar uma olhada. Eu conferi o conteúdo de Israel. Na primeira vez que eu conferi, os comentários eram comentários de ódio. Naquela época já havia muitos comentários de ódio. Fiquei pensando por que estavam bravos por eu conferir Israel, sendo que já conferi vários países. Não tem outro motivo, só estou conferindo música, mas mesmo assim ficaram bravos. E para ser sincero, naquela época eu não queria receber ódio, então eu parei. Eu não conferi mais. Eu pensei, não quero nenhum problema. Eu deixei o conteúdo de Israel de lado. E então, alguns anos depois, teve uma mulher negra que veio representar Israel. A música era Kefar Liba? Algo assim. Mas ela era negra de qualquer forma. Eu ouvi a música. As pessoas odiaram de novo. Eu decidi, sabe de uma coisa? Não estou interessado nisso. Eu não quero ódio. Só depois de 2023, depois de outubro, do ataque de outubro. Eu conferi de novo, e o ódio era tanto. E disseram que a mulher que ganhou, que estava representando Israel, era na verdade uma sobrevivente ou algo assim, e eu pensei, então ouvi a música dela e fiquei me perguntando, então me coloquei no lugar dela. Se eu fosse a pessoa que sobreviveu a algo assim, com toda a raiva que eu teria, sabe? E eu sei que eu iria querer vingança e justiça. Eu não cantaria uma música de esperança, mas sim uma dizendo que quero destruir todos os meus inimigos e que vou atrás de vocês. Mas eu ouvi a música. Era New Day Will Rise. Todos caem ou algo assim. Todos choram, eu não choro mais. Escuridão. Pensei, uau, essa música transmite luz e esperança. Quis saber mais sobre ela. E então eu procurei sobre ela, depoimento, sabe, sobre como, sabe, ela sobreviveu. Isso realmente me tocou. E naquele momento, eu parei de me importar com os comentários de ódio. Eu não me importava mais porque senti que, se alguém pode passar por essa provação, sabe, de quase perder a vida, mas ainda assim não sentir ódio pelas pessoas que foram atrás dela, independentemente de qualquer coisa. Eu pensei que havia mais nisso, sabe? E conforme os comentários de ódio continuavam vindo, eu decidi realmente verificar e ver o quão verdadeiro isso era. Quão ruins são os israelenses? Eu pensei, quão ruins eles vão ser? Então comecei a pesquisar, sabe, várias fontes de notícias. Eu pesquisei muitas fontes. Algumas eram contra Israel, outras eram a favor de Israel. Continuei pesquisando e depois analisando fatos históricos. Foram os fatos históricos que eu conferi e vi. E eu pensei comigo mesmo, sabe, não vou me prender ao que as pessoas dizem. Eu achei que o melhor seria ir até lá. Mas eu ainda estava um pouco confuso. Eu contei para minha família, desculpa, é um pouco longo, mas eu contei para minha família sobre isso, e eles me perguntaram se eu tinha certeza de que queria mesmo ir. Contei para meus amigos e todos perguntavam se eu tinha certeza e realmente queria ir. Eles diziam: vai para qualquer outro lugar, por favor, qualquer lugar menos Israel. Você sabe o quanto aquelas pessoas são odiadas. Mas aí eu pensei, esse é o motivo pelo qual eu quero ir, porque eu ouvi tanto sobre isso. Eu quero ver com meus próprios olhos. Depois eu assisti a um cara chamado Douglas Murray.
Douglas Murray disse: se você fala sobre qualquer assunto de qualquer lugar do mundo e não esteve lá pessoalmente, você não está qualificado para falar sobre isso. Pensei sobre isso e concluí: quer saber? Vou sim. Estava pronto e comecei a planejar minhas táticas. Se algo desse errado, eu correria para a embaixada britânica e pediria ajuda. Sabe, eu fui para Israel. Eu estava nervoso. Eu estava muito, muito nervoso. Eu olhava ao redor para ver se algo estranho acontecia e observava as pessoas para saber se alguém me olhava diferente, assim podia me proteger. Nada. Eu me sentia seguro lá, quase mais seguro do que em Londres. Eu andava sozinho à noite. Ia buscar comida tarde da noite sozinho, sabe? E as pessoas eram muito amigáveis. Foi simplesmente incrível, sabe? Então, sim, o que eu diria para as pessoas? Eles até me perguntaram isso, mas sempre digo: não importa o que ouça, tenha sua própria experiência. Sabe, essa é a melhor maneira de saber, em vez de ouvir falar. É. Agora, não te deixou curioso porque todo mundo tem esse duplo padrão contra Israel? Você viu todos os comentários de ódio sempre que era contra Israel, mas quando é sobre o outro país, não vê comentários de ódio. Isso fez você pensar, tipo, por que que é sempre com Israel que eles têm problema, mas com mais ninguém? Você já teve essa pergunta na sua cabeça? Eu já tive essa pergunta tantas vezes e vou dizer que já ouvi diferentes formas de resposta para isso, certo? Mas ainda não cheguei exatamente à minha conclusão porque sinto que tem mais coisa nisso. E quanto mais eu olho para isso, mais eu descubro diferentes ângulos, sabe, sobre isso. Eu sei que os alemães fizeram muito. Há um motivo para os alemães serem odiados, mas não é desse jeito. Sim, rimos deles. Dizem que não têm senso de humor, são eficientes demais, muito assim. Mas não odeiam os alemães. Agora fale dos britânicos, que colonizaram mais da metade do mundo. Você sabe, eles invadiram 90% do mundo. As pessoas não odeiam tanto assim os ingleses. Veja, muitas pessoas criticam a colonização, mas ainda sentem orgulho de se relacionar com os ingleses, não é? Mas quando se trata de Israel, eu fico me perguntando por quê. Sabe, eu tento olhar e ver o que há de errado com os israelenses. Pesquisei muito sobre avanço tecnológico. Eu vi que a Arábia Saudita, pessoal, não me levem ao pé da letra nisso. Posso estar errado, mas a Arábia Saudita usa a dessalinização da água. E essa tecnologia acredito que veio de Israel. 60% da água deles vem de Israel. Eu conferi, eu vi, eu fui a um lugar chamado Salve o Coração de uma Criança. A quantidade de muçulmanos que são atendidos lá em Israel recebendo tratamento gratuito não aparece na mídia. As pessoas não falam sobre isso. Então, tem algumas coisas que eles me disseram que, você sabe, eu entrevistei eles e que eu não pude exibir. Eles não queriam que fosse exibido porque acharam que era um pouco político, certo? Mas era na linha de ajudar muçulmanos, sabe? Então eu não vou entrar em detalhes. Mas então, sabe, isso foi algo que realmente me surpreendeu porque eu vejo as vantagens que o mundo tem, sabe, vindas de Israel. E eu me pergunto por que que eu odeio Israel. Olhe para os tomates cereja, olhe para a melancia sem sementes falando de comida e aquelas aquelas nanotecnologias que vocês usam para fazer algumas cirurgias. Sabe, tem tanta coisa, até mesmo tirar água do ar. Tipo, é só pegar uma máquina, colocar no meio do nada e de repente começa a sair água. Israel fez isso. A irrigação por gotejamento foi inventada lá, né? Veja como transformaram uma terra pantanosa. Eles transformaram a terra, eles mudaram a terra. E veja, o que me fez saber dessas coisas não foi porque eu acordei um dia querendo pesquisar sobre Israel. Sim, eu sou cristão, Israel é nossa terra santa, mas eu nunca pesquisei sobre Israel. Os comentários de ódio me fizeram querer saber. Então eu pesquisei e fui a fundo e fiquei pensando: uau, por que eles odeiam tanto essas pessoas? Sabe, isso ainda é algo que me deixa perplexo. Eu não sei a resposta. Se alguém souber, me avise. Isso realmente me deixa perplexo. Voltando à sua viagem, o que mais te chocou ao desembarcar e quais coisas realmente te surpreenderam ao chegar lá?
Eu diria que quando desembarquei, a quantidade de pessoas negras que vi, a quantidade de pessoas negras que vi era imensa. Foi incrível. Cheguei a abordar um homem negro aleatório só para saber de onde era. Então conheci um que era da África do Sul, conheci etíopes, conheci um do Sudão. Quando ele disse que era do Sudão, perguntei se ele era judeu ou cristão. Ele disse que não, que ele é muçulmano. Eu disse, ok. Mas você é israelense? Ele disse que não, que é sudanês. Eu fiquei tipo, ok. Perguntei se ele já foi ao Sudão. Ele disse que sim, que vai muito pra lá. A família dele está no Sudão. Eu achei legal. Ele disse que realmente ama Israel. Então comecei a fazer perguntas para entrevistá-lo. Ele recusou a entrevista por não se sentir confortável. Mas ele me contou muita coisa. Ele disse que está em Israel há cerca de 15 anos. Ele falou que vem para cá, ganha seu dinheiro, que tem muitos amigos, que está tudo bem. E então, pela primeira vez na minha vida, eu entrei numa mesquita em Israel, num lugar chamado, acho que é Zazir ou algo assim. Depois eu ouvi falar de uma vila onde é uma vila ou uma cidade onde é designada como uma cidade muçulmana. Isso me deixa tão confuso que cheguei a dizer a um amigo muçulmano em Londres que afirma que Israel é um estado de apartheid. E eu perguntei para ele se ele sabia sobre, você sabe, lugares em Israel, onde, tipo, lugares em Israel que são designados para muçulmanos, onde provavelmente outras pessoas não podem entrar. Eu realmente não, eu meio que sou restrito de ir, mas é principalmente para muçulmanos. Ele realmente não sabia disso, sabe? Então eu pensei, ao invés de gastar tempo odiando um lugar, gastar tempo espalhando informações que você acha que são verdadeiras, certo? Em vez de ouvir de terceiros, por que não ir lá e ver por si mesmo? Assim você pode colocar a mão no peito e dizer: eu estive lá, com os pés no chão, eles cuspiram em mim, me deram um tapa. Sabe? Eles me xingaram de tudo quanto é nome, sabe? Em vez de ficar repetindo coisas que você acha que sabe, baseado no que os outros têm falado. Essas foram as poucas coisas que realmente me surpreenderam. Antes que eu esqueça, experimentei o hummus no avião. Minha cabeça explodiu. Eu fiquei tipo, uau, isso é hummus? Fiz um vídeo sobre isso. Meu colega perguntou: você comeu hummus no avião? Shady, vamos lá. Vem experimentar o hummus. Aí eu conheci o tal, você sabe, o cara viajante. Nós fomos e experimentamos o hummus. Mano, eu experimentei o bracha da hummus, meu Deus. Eu não conseguia acreditar. Eu olhava e pensava: isso é realmente hummus? Tipo, foi por causa do sabor. Foi como o paraíso, tipo, eu nunca provei o paraíso, mas acho que esse deveria ser o gosto do paraíso. Isso realmente me surpreendeu. Não, eu vi que você fez alguns vídeos sobre a comida em Israel. O que mais? O que mais você gostou? Ah, Ah, né? ah, eu comi o falafel. Sim, eu comi o hummus. Depois a gente pediu comida normal pra viagem, sabe? Era tipo frango e outras coisas. Estava tão suculento. Depois eu experimentei os frutos do mar de lá. O prato inteiro, quando eu sentei, do jeito que eles montaram o prato inteiro, eu lembrei eles que eu estava sozinho. Tipo, será que eles estavam cientes de que era só uma pessoa ali? Eles arrumaram a mesa inteira como se fossem alimentar um rei gigantesco. Eu falei, gente, eu sou magro, sabe? É. Do jeito que vocês servem a comida, não tem limites. Vocês querem me alimentar como um cordeiro para o abate, tipo, come, come, come. Mas a cordialidade foi simplesmente incrível. É a cordialidade que realmente me tocou profundamente. Um dos motivos que isso me tocou tanto é por causa do ódio que os israelenses têm recebido ao redor do mundo. Mas isso não muda como tratam as pessoas. Sabe, eles não têm esse ressentimento dentro deles. Eu acho isso muito bonito, sabe? E então, falando sobre comidas, tal me levou a um lugar onde eu experimentei, como é que chama? Não lembro os nomes agora, mas tenho nos meus vídeos. Experimentei algo parecido com um wrap em um lugar, só não recordo o nome. Era muito suculento, era pegajoso. Não consigo lembrar o nome. Eles foram experimentar um pouco, como é que chama?
era como muitos, era um prato de carne, sabe, muita carne, tipo churrasco, assim, diferentes partes da vaca e tal. Tipo, quero dizer, toda a comida que comi lá era simplesmente incrível, eu adorei tudo. Além da simpatia, teve mais alguma coisa que te surpreendeu nos israelenses enquanto você estava lá? Deixa eu ver. O que mais? Eu sei que a gente foi, eu conheci um rabino, eu bati um papo com um rabino. A gente sentou, conversou bastante, né? Porque, obviamente, eu sou cristão e estava falando sobre o cristianismo e ele estava me contando sobre, você sabe, o judaísmo. Eu ouvi o que ele tinha a dizer. Ele falou tantas coisas que fizeram tanto sentido. Pra mim fez muito sentido, sabe? E aí, pra mim, essa abertura, né? Ele sabia que eu era cristão. Ele era muito aberto comigo, até me chamou de irmão, sabe? Ele era tão legal e amigável. Outra coisa que me surpreendeu, eu estava andando na rua e vi alguém carregando uma arma. Eu fiquei tipo, uau! Eu fiquei tipo, eu não costumo ver pessoas vestidas com roupas civis andando por aí com uma arma. Pela primeira vez, realmente segurei uma arma. Alguém falou, tá tudo bem, segura essa arma. Eu falei, de jeito nenhum. Ele disse, é uma arma de verdade, segura. Fiquei chocado, nunca tinha tocado numa arma de verdade antes. Então eu segurei e ele riu. Ele falou, tá tudo bem, sabe, porque a gente ficou amigo. Ele confiava em mim, mas nesse momento não podíamos gravar porque ele não permitiu. Então segurei, toquei, tudo certo. E aí um cara estava andando na rua com uma arma. Eu fiquei olhando para ele. Não lembro direito o que era. Não sei se era um M16 ou um AK-47 de qualquer forma. Eu estava olhando para ele e para a arma. Não queria que ele me pegasse encarando, né? Então quando ele tentou olhar para mim, eu simplesmente desviei o olhar. E aí eu senti ele se aproximando de mim e fiquei tipo, Senhor, tenha piedade. E aí o cara chegou perto e falou, Shade, eu estava me perguntando, como você me conhece? Sim, ele disse que assistia meus vídeos e de outros também. Outro apareceu armado e pediu para eu ver os vídeos dele. Até me ofereceu caronas de graça. E eu recebi muitas ofertas para ficar em lugares, sabe? Mas eu não pude ir porque eu estava em uma conferência, né? Mesmo após a conferência, já tinha outro lugar reservado, então não pude sair. Essas coisas me surpreendem. Tem mais que não lembro. Conheci muitos nigerianos. Havia nigerianos em um ônibus de excursão. Eram pelo menos centenas deles. Eles me viram. Não sei como sabiam que eu era nigeriano. Vieram direto até mim. Eles disseram: você veio para a terra de Israel, você veio aqui. Oro para que você vá para o céu. Agora em Israel, que lugar lindo. Obrigado por ter vindo. Eles estavam me agradecendo por ir para Israel, sendo que eles também eram turistas, visitando Israel. Sabe, isso foi realmente surpreendente. Sabe, isso foi surpreendente. Sim. Você ficou surpreso por ser tão reconhecido lá em Israel, por as pessoas te conhecerem do seu canal? Para ser honesto, sim. Me surpreendeu sim, sabe? Porque mesmo sabendo que algumas pessoas me assistem, eu não vejo isso como muita gente, sabe? Muitas vezes, ao fazer meus vídeos, nem considero que impacto alguém. Só penso, tenho algo a dizer e digo: se você me ouve, ótimo. Se não, tudo bem. Mas realmente quero e preciso dizer. Mas aí, quando vi como as pessoas, muita gente mesmo, ficou impressionada com as minhas opiniões. Sabe, mesmo que eu deixe claro para as pessoas que quando ouço as coisas, eu não fico apoiando nenhum lado de forma radical. Esteja você certo ou errado, eu não fico defendendo nenhum lado de forma radical, sabe? Para apoiar lados. No meu país, Nigéria, temos problemas. Eu não fico dizendo de forma radical que apoio os cristãos. Eu não fico dizendo de forma radical que apoio qualquer pessoa. Converso pessoalmente com as pessoas. O motivo pelo qual eu não tomo partido de forma radical é porque assim que você mostra que está apoiando um lado, automaticamente isso cria um viés. As pessoas acham essa pessoa tendenciosa e fechada ao diálogo. Mas eu estou aberto à conversa. Sim, eu sou cristão, mas ainda estou aberto a conversas com as pessoas, gostem elas do cristianismo ou não. É assim que eu sou com eles. Já tive conversas com cristãos que nem sabiam que eu era cristão. Sabe, eles vieram falar comigo, tentando pregar a Bíblia e dizendo que o cristianismo é o único e verdadeiro caminho. Fui e perguntei: sério?
Comecei a questionar. Se o cristianismo é o certo, por que isso? Eles respondiam e eu perguntava. Ok, mas e isso aqui? Por quê? Eles diziam, mas você sabe, isso é... Eu fiquei tipo, espera aí, então Jesus é o Filho de Deus, como você sabe que ele é realmente o Filho de Deus? Eles diziam, não, ele é. O quê? Acho melhor eu parar de falar isso. Tem uns que ficam bravos. E eu disse, escuta, irmão, eu sou cristão. Eu acredito nisso. Mas estou fazendo essa pergunta porque, para você dizer isso, tem que realmente saber. Não diga só por dizer, saiba de verdade. Tudo bem. Eles não acreditaram que eu era cristão, nem no fim da conversa. Eu ri. Disseram, que Deus salve minha alma. E eu ri disso e fui embora. Mas, para mim, eu quero que as pessoas saibam por que estão dizendo o que estão dizendo. Não diga só que Shady é negro. Sim, eu sou negro. Por que eu sou negro? Por causa da cor da minha pele. Sério? Você tem mesmo certeza de que eu sou negro? E se eu for, na verdade, um pouco mestiço? Você sabe? Você sabe disso? Sabe, eu só gosto que as pessoas pensem. Só isso. Gosto de perguntar o porquê e acho isso muito importante. Isso vai nos ajudar a conversar. Isso vai nos ajudar a nos unir, sabe? E encontrar, sabe, maneiras melhores, talvez, de sermos amigáveis, de resolvermos nossos problemas. Mas a gente realmente precisa, sabe, conversar. Enfim, acabei me desviando do assunto. Eu adoro ouvir isso. Você mencionou que viu ônibus de nigerianos em Israel. Você percebeu que os nigerianos têm um amor por Israel? Você vê isso com frequência? Ou não? Bem, eu não diria que os nigerianos, em geral, amam Israel, porque se você olhar para a Nigéria, de acordo com as estatísticas, agora há cerca de 51% de muçulmanos, costumava ser 47, 48, quase 49% de muçulmanos e cerca de 51% de cristãos, e também algumas outras religiões nisso. Mas agora são cerca de 51% de muçulmanos. Os cristãos são cerca de 48%, e há algo mais no meio disso. Então eu diria que metade do país agora provavelmente não apoiaria Israel, sabe? Eu vi alguns comentários. Com licença, eu vi alguns comentários online. Muitos nigerianos, principalmente do norte, não gostam muito de Israel. Eles basicamente não gostam de Israel, mas a maioria dos outros do lado cristão ama Israel. Quando se trata de Israel, há um apoio absoluto a Israel, especialmente por causa do cristianismo, certo? E também para as pessoas que realmente experimentaram a caridade de Israel. Quando falo da caridade de Israel, me refiro, por exemplo, ao Salve o Coração de uma Criança. Há muitas pessoas, como na Nigéria, que realmente querem ter acesso a esse tratamento médico. E o fato de ser gratuito também, totalmente patrocinado, é simplesmente impressionante. Sabe, há também vários muçulmanos que realmente apoiam Israel. Eles comentam, mas não querem ser vistos. Eles não mostram o rosto porque têm medo da reação, porque ainda são muçulmanos, sabe? Mas sim, há bastante gente na Nigéria que apoia Israel, mas não chega a 50%. Não é mais como era antes. Agora mudou. Você conheceu muitos árabes israelenses e o que te surpreendeu sobre eles? Sim, fiquei tão chocado quando conheci esse cara. Acho que ele é beduíno. Ele faz mastidin, ele faz vídeos no Instagram. Eu não sabia que ele era muçulmano. Sabe, pelo jeito que ele falava e se expressava, não achei que fosse muçulmano. Só percebi quando, numa conversa, ele disse que era um muçulmano árabe. Eu pensei, você é muçulmano árabe, mas disseram que era israelense. Espera aí, você é um árabe. Você é muçulmano e israelense. Mas isso não é tudo, você é negro. Fiquei impressionado, realmente me surpreendeu. Pelo ponto de vista dele sobre Israel, ninguém acreditaria que ele é muçulmano. Você não imagina. Ouvindo ele, jamais pensaria isso. Certo? Até ele te contar que é muçulmano. Ele afirma ser muçulmano muito devoto. Mas esse país, Israel, ele ama o país. E as coisas que ele me contou sobre Israel, ele realmente entende muito. Sabe, ele entende muito. Eu aconselho pessoas que odeiam Israel ou pessoas que, sabe, são de outra fé, a dar uma olhada no conteúdo dele, sabe, e no de outras pessoas também. E eu também conversei com um cara da Palestina, e o cara, o que ele me disse sobre Israel, o vídeo está no meu canal, ele disse que ama Israel. Ele disse que é palestino. E isso é, para ser sincero, que ele viu em primeira mão o quanto Israel quer paz. Sabe, o quanto eles não querem toda essa briga.
Sim, veja, não vamos esquecer. Uma das coisas mais chocantes é que há 10 milhões de pessoas em Israel. Há aproximadamente 10 milhões, certo? 2 milhões são árabes muçulmanos. Então eu ouvi falar, é tipo alguém do judiciário que condenou alguns políticos judeus? E eu fiquei tipo, por que isso não está na mídia? Sabe, por que isso não é mais divulgado? Para mostrar que este país é feito de pessoas comuns, apenas querendo sobreviver. Então eu sinto que os israelenses são incompreendidos. Sabe, seja lá o que tenha iniciado isso, realmente espalhou algo muito poderoso. Eu chamo de propaganda ou desinformação, mas seja lá qual tenha sido essa configuração naquela época, seja lá qual motor eles tinham, era realmente algo muito poderoso. As pessoas continuam tão doutrinadas que nem querem ver os fatos, só acreditam no que ouviram. Sabe, eu acho isso muito triste. Mas eu acho que o motivo é esse, porque as pessoas, pela minha experiência, pelas coisas que vi por aí e pela minha interação com as pessoas, percebi que as pessoas são como ovelhas. Muitas pessoas. E pessoal, essa é a minha opinião pessoal. As pessoas são como ovelhas. As pessoas não gostam de pensar. E vou te dizer a verdade, eu já fui assim também. Eu já fui como uma ovelha. Eu aceitava tudo o que me diziam. Eu simplesmente acreditava. Tudo o que meus pais me diziam, eu acreditava. Mas eu ainda tinha algumas perguntas, sabe? Eu ainda tinha algumas perguntas para realmente entender o porquê, e eles explicavam. O que mudou minha cabeça foi que eu ainda era criança e jovem. Fiz uma pergunta para minha mãe, não lembro qual, e ela me disse: Sim, agora eu lembro. Gente, isso na verdade é fora do assunto, mas minha mãe me disse uma vez que eu levaria um choque se eu tocasse em um cabo. Sabe aqueles cabos elétricos que dão choque se você encostar? Para mim, isso era óbvio. Eu sabia. Ela me mostrou outro cabo, mas eu sabia que era de telefone. Ela disse que levaria um choque se tocasse nisso. Eu disse, mãe, não. Ela disse, não, vou levar um choque. Então eu sorri. Eu fiquei tipo, tudo bem. Então eu entrei na brincadeira dela. Eu não tinha 10 anos, eu tinha uns 8 mais ou menos. E aí, uma vez ela estava vindo pela esquina e eu chamei e falei: Mãe, 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 vem. Eu peguei e segurei. Ela ficou tão assustada. Eu disse pra ela: Mãe, isso não vai te dar choque. E ela ficou se perguntando como eu sabia. Eu disse pra ela que eu sabia. Eu sabia porque eu verificava as coisas. Eu sabia. Então eu sabia de algumas coisas. E então pensei: se um adulto não sabia todos os fatos sobre isso, como posso confiar que todo o resto que me disseram é verdade? Então eu sempre faço perguntas. Só faço perguntas para realmente saber por que me dizem o que me dizem, sabe, basicamente. Mas eu peço desculpas por sempre devagar. É só porque eu quero que as pessoas realmente entendam de onde eu venho, sabe, meu ponto de vista sobre as coisas. Sim, algo mais na sociedade israelense ou cultura judaica te surpreendeu? Quais pontos positivos raramente aparecem nas notícias? Coisas positivas que não aparecem nas notícias. Bom, para mim é como se a diversidade de lá não fosse notícia. Aí tem essa vila. É a Cidade das Luzes ou Vila das Luzes, algo assim, em que as pessoas são negras. Tipo, eles são mais negros do que eu, né? Eu fui convidado para ir. Eu realmente queria ir, mas não pude porque eu estava em Israel por 9 dias. Nos primeiros 7 dias eu estava na conferência. Reservei 2 dias extras, mas ambos estavam totalmente ocupados. Não tinha como eu ir. Eu realmente queria ir e capturar a vida da vila, mas conheci um dos líderes deles. Tivemos uma conversa sincera. Ele contou a história deles. Para mim foi algo realmente impressionante, de explodir a mente. Sabe como o país é diverso. Eu sinto que Israel é ainda mais diverso do que Londres, se você me perguntar, por causa da população. Com base no tamanho da população, sabe, Israel é realmente muito diverso. Conheci americanos, conheci pessoas asiáticas, o que mais, e depois conheci judeus que tinham dreadlocks. A cena musical lá, sabe, depois conheci alguns judeus indianos, certo? A mistura toda, conheci um pouco de tudo lá. E essas são coisas que eu nunca ouvi na mídia. Quando fui lá, esperava ver pessoas de cabelo loiro e olhos azuis, porque me disseram que as pessoas lá têm cabelo loiro e olhos azuis. Então eu pensei, ok, vamos ver, sabe, o que a mídia disse.
Eu só disse, vou lá provar isso. Tipo, algumas pessoas acham que Israel é miscigenado. Algumas pessoas acham que Israel não é. Bem, minha câmera está comigo. Eu peguei minha câmera. Em certo momento, senti que se eu gravasse meus vídeos e postasse, porque eu edito eles, as pessoas iriam julgar. Eu fiz um vídeo onde eu não editei. A única parte que eu editei foi a introdução e o finalzinho dele. Todo o resto no meio eu não editei. Mesmo os lugares onde talvez eu tenha gaguejado, lugares onde, sabe, a câmera tremeu um pouco, eu disse às pessoas que não editaria nada, para ninguém pensar que editei alguma parte. Não editei. Eu gravei. Tinha cerca de 40 minutos de duração. Eu só dei uma caminhada. Eu dei uma caminhada. Tive interações incríveis com as pessoas nas ruas. Eu não imaginava que teria essas interações. As pessoas estavam conversando comigo, até pedindo para eu ficar. As pessoas me convidavam para ir a lugares. As pessoas queriam me dar comida de graça. As pessoas eram muito amigáveis. Sabe, queriam conversar, mas eu não podia. Eu dizia às pessoas: desculpa, estou só tentando registrar uma caminhada real por Israel. Isso foi impressionante para mim. Não foi planejado, mas ainda assim alguém diria que foi planejado. E as pessoas me perguntaram quanto Israel me pagou. Todo mundo recebe essa pergunta, né? Como cristão, como foi estar na terra sobre a qual você leu a vida inteira? Isso te afetou espiritualmente ou afetou sua fé estar lá? Sinceramente, me senti mais próximo de Jesus. Em um momento eu estava lá e pensava: se eu orar aqui, Deus vai ouvir logo porque é mais perto. Pode ser ignorância, mas eu sentia isso, era só uma sensação. Além disso, nós fomos ao rio onde Jesus Cristo andou sobre as águas. Aquele lugar é barulhento. Tal me contou como, sabe, há tempestades e como as pessoas morrem lá com frequência. Bem, as pessoas têm acidentes lá, sabe, por causa de como você sabe, a água é agitada. Mas sim, eu fui lá, eu toquei, andei por Cafarnaum. Nós não fomos a Belém, porém, não fomos a Nazaré. Queria ir a esses lugares, mas não tive tempo. Só foram 2 dias para isso. O resto dos dias eu estava nessa conferência, sabe? Mas eu só tive 2 dias e não foi suficiente. Sabe, eu realmente preciso de uma viagem de verdade onde eu possa conhecer tudo, ir para Nazaré, experimentar tudo. Mas sim, para mim, a minha fé realmente tocou meu coração. Eu me senti mais próximo de Cristo. O que diria aos cristãos que nunca foram a Israel? O que posso dizer é que tudo o que você leu na Bíblia é mesmo verdade. Sabe, algumas pessoas podem não acreditar nos milagres. Vou ser honesto com você. Eu nunca vi um milagre. Então essas partes eu não sei. Eu vi isso de perto, sabe? Mas todas as histórias, o jardim do Getsemane. Sim, eu não fui lá, mas acredito que é verdade. Cafarnaum é real. Qual era aquele rio? Estou tentando lembrar o nome do rio sobre o qual Jesus Cristo andou. Não consigo lembrar o nome agora. Mas sim, aquele rio é real. Eu estive lá. Nazaré é real. Então é como se a gente lesse a Bíblia. Ouvimos todas essas histórias, todos esses nomes. Mas quando você realmente vai lá e se vê dentro da história da Bíblia, você percebe o quanto aquilo é verdadeiro. Confira meu conselho para as pessoas. Vá para a terra de Israel, sabe? Experimente essa caminhada por si mesmo. Assim, você sabe que aquilo em que você tem fé é realmente tangível. Você pode realmente tocar. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre conflitos? Sobre Israel, os judeus, o conflito, tendo estado lá pessoalmente, tendo pesquisado por conta própria e não sendo uma dessas ovelhas cegas que seguem o que a mídia diz. Eu diria que, pela minha experiência estando lá, percebi que os israelenses amam a vida como qualquer outra pessoa. Há tanta liberdade lá, sabe? Há liberdade de expressão. As pessoas podem ser elas mesmas. Existem diferentes tipos de comida lá. Há liberdade religiosa, sabe? Você pode ir para Israel e prosperar. Tudo bem, ninguém vai te julgar pela aparência. Ou acredito que lá as pessoas julgam pelo mérito. Mas as pessoas lá são muito receptivas. Sobre o conflito, acho que deveriam estudar sua história. Apenas estude sua história. Tudo bem, o fato de falarmos sobre o cristianismo. Ao falar de cristianismo, pense também em Jesus Cristo. Ele viveu há quantos milhares de anos atrás? E em que terra ele estava? Sabe, descubra a história, descubra sobre o reino de Israel e Judeia. Certo?
Ou é o reino de Israel e Judá? Algo assim. Leia sobre a revolta de Bacoba. Pense nos romanos e como eles foram até lá. Pense em como o nome Israel foi apagado da face da terra porque o nome de Israel foi mudado para Síria, Palestina ou algo assim. Apenas continue lendo sobre tudo isso. Depois chegue ao mandato britânico, sabe? O mandato da Palestina. Leia sobre isso. Leia sobre Golda Meir. Você sabe, pesquise como os israelenses chegaram lá e adotaram a irrigação por gotejamento. Estude toda a história. Entenda tudo. Então, depois de entender, de ter uma visão realmente completa de tudo, volte e reflita sobre o conflito. Pense em Gaza, em como Gaza começou. Pense nos filisteus. Pense de onde vieram os filisteus, sabe, de algum lugar dos Sumérios entre Chipre e Grécia, em algum lugar por aquelas áreas. Então isso significa que eles eram mais parecidos com europeus, sabe? Eles eram navegadores. Eles vieram para aquele lugar ali. Pense nessa história, sabe? Pense na história de Davi e Golias, certo? Tipo, tenha uma visão completa primeiro antes de sair dizendo que essa terra pertence a esse povo. Então, quando se trata dos palestinos, pense de onde eles vieram agora. Pense em sabe como tudo começou. Não diga apenas que essa terra. Desculpe. Alguém me disse uma vez que, sim, que mesmo que Israel estivesse lá por mais de 2000 anos, mas perceba que as coisas mudam. As pessoas podem ter se estabelecido lá porque pessoas se estabeleceram lá por centenas de anos. Elas também têm direito àquela terra. Eu digo, bem, é como eu, sabe? Ou vamos dizer, muitas famílias negras no Reino Unido. Depois de passar talvez centenas de anos aqui, eu não posso simplesmente acordar um dia e dizer: Inglaterra, posso simplesmente mudar o nome? Tenho direito sobre essa terra, vamos dar outro nome a ela. Não, vou apenas me integrar. Tipo, estou aqui, fui aceito. Essa é só minha opinião, não estou impondo isso a ninguém. Minha opinião pessoal é: eu vou para um lugar, vou me integrar. Se eu não gostar do lugar, vou me mudar para outro lugar que eu goste. Se eu não gostar de nenhum outro lugar, então eu volto para casa. É basicamente isso. Então acho que as pessoas só precisam olhar os detalhes de tudo isso. Estudar, sabe? Estudar. Você tem um cérebro, estude, sabe? Acorde. É isso que eu diria para elas. Shadi, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer. Não levamos isso de forma leviana. Como as pessoas podem te encontrar? Alguma palavra final antes de encerrarmos? Sim, muito obrigado, pessoal. Para me encontrar, é só procurar por Shady Shay. Então, Shadishae, ou seja, Shadishae, em qualquer plataforma. Bom, nas plataformas em que eu estou: Instagram, Twitter, TikTok, mas principalmente até Facebook. Mas eu sou mais ativo no YouTube, sabe? Eu estou no YouTube. É lá que você pode me encontrar. E mais uma vez, pessoal, eu vou dizer para vocês que antes de dizer qualquer coisa, tenham certeza de saber os fatos. E por favor, pessoal, vamos amar uns aos outros. Somos apenas seres humanos, vamos conversar. Se você não concorda com o meu ponto de vista, não me odeie simplesmente. Converse comigo e descubra o porquê. Sabe, vamos conversar. Sabe, vamos conversar e sabe, ao invés de espalhar ódio. É só isso que tenho a dizer. Amo todos vocês. Obrigado, Sherry. Te desejo o melhor. Lindo. Agora, obrigado, senhor. Obrigado.